Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos. Deus abençoe. Vamos fazer uma live sobre comentando ontem, uma das lives mais vistas aí do Instagram, né? Bastante pessoal reformado assistindo. Vou colocar o tema aqui, comentário live Pastor Paulo e Nicodemos. Deus abençoe a cada um que está entrando. Nós já vamos iniciar aqui sobre debate desse tema. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Por favor, me diga se o áudio está ok. Vou esperar os irmãos estar entrando aqui. Uma ótima noite a cada um de vocês. Graça e a paz de Jesus. Já entra, já pega a Bíblia para a gente estar acompanhando o que foi dito. Quem não assistiu pode acompanhar depois, lá na página, ou eu não sei se está no Nicodemos, na página do Reverendo Nicodemos, ou na página do Pastor Paulo, mas vocês podem conferir lá. O que eu vou comentar hoje aqui é sobre 6 minutos e 40, mais ou menos, do que foi falado, tá? Eu vou dar uma resumida boa, não vou ser fadonho, vai ser rápido, nós vamos direto ao ponto, tá? Então vai ser muito interessante. Se você tem Bíblia aí, pega. O pessoal reformado diz que a parte da predestinação, eles diz que massacraram os arminianos. Então nós vamos meditar isso para ver se isso é verdade mesmo, tá? O irmão Rodrigo está falando que está lá na página do pastor Paulo Júnior. Então se você não assistiu, vocês podem lá dar uma olhada, tá? Os irmãos estão entrando aí, por favor, pega a Bíblia, gente. Pega a Bíblia aí para você, ou pega um papel, uma caneta. Eu preciso que vocês marquem os textos. É muito importante para estudo e também para argumento, por favor. Deus abençoe, querido irmão Paulo, irmão Duarte, Gabriel tá junto, Deus abençoe. Irmão Rodrigão, irmão Elcio, Deus abençoe. Deus abençoe. Já vai compartilhando aí, querido, já vai convidando os irmãos aí para estar conosco nessa pequena live sobre a live do pastor Paulo e do pastor Nicodemos. Tá frio aí na cidade de vocês? Aqui tá mais ou menos, querido, tá meio gelado aqui ainda. Eu falo aqui da cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, uma cidade bem pequenininha no interior. E acredito que tá uns 18 graus aqui. Vamos lá. Marcelo, joga as perguntas no finalzinho, querido. Daí a gente responde, senão a gente vai perder a meada, tá? Faça uma live sobre o Vitor Azevedo. Não precisa, querido. Eu preciso de, quer ver? 40 segundos, né? Sobre aquela barbaridade. Já teve muitos pastores que falou, já tá até meio cansativo isso, né? A paz aí, irmão Pérez. Gente, quem puder seguir aí, ó, esse irmão, tá? Crente, abençoado. Começou aí a página numa brincadeira e está sendo útil aí no Instagram aí com memes e também acerca da palavra de Deus. Deus abençoe. Quem puder seguir também aí essa página, ó, Memes Eliseu Oficial, segue aí os irmãos abençoados aí, se eu não me engano é um casal. Os irmãos muito engraçados aí, pode seguir lá, gente. Deus abençoe. É uma página que até o pastor Eliseu segue, apoia, beleza? Tranquilo? O pastor Eliseu falou comigo ontem de manhã, e ele comentou que nós vamos fazer mais uma live aqui, já nós vamos estar chegando essa semana. Ele falou que vai tentar arranjar um tempo lá pra gente estar fazendo uma live, beleza? Glória a Deus. Isso perder, o Vitor Azevedo perder tempo. O que eu posso falar em 30 segundos? Gente, se você chegar para uma pessoa não crente, veja bem, se você chegar para uma pessoa não cristã, uma pessoa comum que a gente fala, né? Uma pessoa que não é convertido,
você perguntar para ela se Deus está no controle de tudo, a grande maioria vai falar que está. As pessoas não têm coragem de dizer tamanha atrocidade, tamanha ignorância. Não tem, as pessoas não têm coragem de falar tal coisa. Tá? Então, foi mais uma terrível infelicidade desse rapaz. Né? Oremos por ele. Ele entrou num caminho agora muito tortuoso, um caminho não só tortuoso, mas de um perigo inimaginável, né? Você negar a soberania de Deus. Isso fala do caráter de Deus, é muito sério, irmãos, não é um erro teológico. Veja, o que ele disse não é um simples erro teológico. Erro teológico é o que eu posso fazer hoje aqui, que Deus tenha misericórdia que não aconteça. Posso falar alguma heresia? Lógico, eu sou falho igual o Vitor, igual o Dave, igual todo mundo tem as suas falhas. Então por isso que eu peço, pega a Bíblia, vamos analisar, vamos ver o que o texto diz. Como é que você sabe que eu não vou falar uma heresia aqui? Como é que você sabe que eu não estou criando uma seita? Porque você tem que analisar. A Bíblia diz em Atos que os irmãos de Bereia eram mais nobres. Eles examinavam o que Paulo dizia. Então isso é muito importante, tá? Então, gente, sem comentários do que o menino falou. Ore por esse rapaz, ele tá, sabe, é um momento delicado no ministério desse rapaz. Não sei se ainda vai subsistir o ministério. Só que assim, os seguidores dele só aumentam, tá? Só aumenta, a igreja dele cada vez cresce mais, porque é os fins dos tempos, meu querido. É o fim dos tempos. O amor de muitos se esfriou. Tá aí. Então assim, o que eu peço é que Deus tenha misericórdia, ore por ele, tá? E não pragueje, não vai lá xingar ele, meu irmão. O povo indo lá xingar o cara. Esse cara precisa de Jesus, ele não precisa de xingamento. O Whindersson Nunes separou da moça lá, os crentes, ó, fazendo textão, xingando o cara. Ontem ele fez uma live falando assim dos crentes. Ele é desviado, se você não sabe. Ele falou assim, irmãos, por que vocês estão me julgando? Ei, eu gosto dos evangélicos, orem por mim, me dê uma palavra de conforto. Não fala que eu tô indo pro inferno, não. Não fala que esse divórcio foi uma maldição, para. Nós não temos sabedoria, o povo de Deus, a boa parte não tem sabedoria, tá? Mas vamos lá. A irmã Natizinha perguntando quem é. Digita aí, querida. Vitor Azevedo. Meu Deus do céu. Digita aí. Mirella. Você quer participar da live, querida? Você quer participar da live? Qual que seria a tua participação? Escreve aí. E aí nós já vamos começar. Já chegou alguns, já tem quase 50 irmãos, já dá pra gente começar. Irmão Davi, temos que orar. Queridos, ontem mesmo, toda sexta nós reunimos a igreja aqui para orar, 8 horas da noite, e eu apresentei, falei, Deus, tu és poderoso, Pai, ainda que ele não creia na tua eterna soberania, tu és Deus que pode agir no coração, assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor pode amolecer o coração desse rapaz, e ele se tornar um homem bíblico. Ele ainda é jovem, tem muitos anos pela frente aí, se Deus assim permitir, então Deus pode agir, eu acredito, Deus pode. Querido, não tá difícil. Ele é simplesmente ele se fazer um vídeo e falar, gente, eu errei, me perdoem, eu retiro todas as minhas heresias, pronto. A igreja vai o abraçar, ele precisa só largar, confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e larga alcança misericórdia, beleza? Amém, Deus abençoe a irmã, eu acho que é a irmã Bárbara, né, querida? Atos continua, eu acho que é. Deus abençoe, minha querida. Eu também aprendo muito na tua página. Uma página abençoada. Gente, ó, quem puder seguir, a irmã Bárbara lá da página Atos Continua, tá? Ó, pensa numa página bíblica e bacana, tá? Segue ela lá. Atos Continua, tá bom? Uma irmã abençoada, um testemunho lindo dela. Vamos lá. Vamos começar então, povo de Deus. Pegaram a Bíblia aí? Pegou a Bíblia aí? Quem tá com Bíblia? Aprendendo a ser uma cristã sábia lendo a Bíblia. Você pode ficar na live depois que eu terminar o comentário dos pontos que nós fazemos, porque senão eu joguei um tema, aí eu entro contigo, a gente sai do tema, o pessoal vai ficar zangado. Então, faz favor, fica ou volta daqui a pouco e daí nós fazemos, tá? Eu quero te ouvir, Vamos lá, gente. Bíblia, pega aí. Live sem Bíblia, tô fora. Vamos lá, então quem está chegando agora, uma boa noite, a paz de Cristo Jesus, inicia agora a live acerca do tema
da live do Paulo e do Nicodemos. Vale ressaltar, respeito os dois homens de Deus, homens que Deus levantou, por certo, pregam Jesus, pregam a ressurreição, pregam a volta de Cristo. São homens que Deus tem usado em suas respectivas igrejas, congressos e reuniões teológicas. Ponto. O debate aqui, o comentário aqui não é sobre o caráter de cada um e se dizer se eles vão para o céu ou não. Isso cabe somente a Deus. Caráter, coração, a Bíblia é enfática. Só Deus sonda o coração. O máximo que nós podemos é duas coisinhas. Primeiro, julgar pelos frutos. Pelos frutos conhecereis os homens de Deus. Pelos frutos conhecereis os profetas. Jesus disse. Segundo, nós temos que julgar as profecias. O apóstolo diz que um traz salmo, o outro traz um cântico, o outro traz uma revelação, o outro traz uma palavra. E quando se levantar um profeta, os outros se calem. 1 Coríntios, Paulo diz, julgai a profecia do profeta. Epístola de João, ele diz assim, não dei crédito a todos espírito, eu preciso julgar o que é falado. Então, o propósito aqui é julgar as palavras. Pastor, posso fazer uma live julgando a tua palavra? Deve, faça. Hoje eu quero fazer aqui uma live julgando as palavras lá da página Arminio Sincero. Deus abençoe, marca aí que eu quero estar junto, porque nós precisamos, a Bíblia diz em Hebreus, exortai-vos uns aos outros para que não endureça o vosso coração mediante o pecado. Nós precisamos, meu irmão, na palavra, beleza? Então aqui, eu admiro os dois. Se eles virem aqui no Mato Grosso, eu tenho a honra de assistir os dois. São dois, né? O reverendo Hernandes tem uma história toda para contar, ele tem muito testemunho. O pastor Paulo, acho que já é um pouco mais novo, mas o reverendo Hernandes, o reverendo Nicodemos é um homem teólogo muito forte. Mas nós precisamos, todas as teologias, nós precisamos zelar pela palavra. Beleza? Esclarecido os pontos agora. Deus abençoe, pastor Carlos, é uma honra tê-lo aqui, querido. Vamos lá. O vídeo que eu quero comentar é na parte que eles falam sobre predestinação, certo? Então, a primeira frase que começa com o Paulo Júnior, inclusive ele tem uma fala de 40 a 50 segundos, ele diz a primeira coisa, número 1, anote aí, ele falou bem assim, presta atenção, vamos lá. Vamos prestar atenção, eu não vou tirar os comentários, porque eu quero acompanhar quem está entrando, tá? Não vou tirar os comentários, porque eu acredito que os irmãos vão prestar atenção, não vou ficar comentando bobeira. Então vamos lá, vamos mostrar os nossos frutos, né? Temperança, humildade, beleza? Vamos lá. Número 1, ele disse, o pastor Paulo, tá? Pastor Paulo Júnior falou bem assim, a doutrina reformada está sendo pregada em todo o mundo. Ele disse isso com um ar de beleza. Tá ok. Ele disse isso em relação a que a doutrina reformada tem mudado muitas vidas e tem chegado em todo mundo. Então, já esse primeiro tópico eu já discordo. Porque o coração da doutrina reformada ela não tem sido pregado em todo mundo. Porque se você for pregar o que foi decretado, o ensino de Dort, a Tulipe, o que está nas institutas de Calvino, meu irmão, poucas pessoas ficam para te ouvir, tá? Então, o que está sendo pregado pelo mundo todo? Não é a teologia reformada. O que está sendo pregado no mundo todo é o Evangelho. Evangelho, as boas novas do Senhor. Foi isso que está escrito lá em Marcos. Leia lá, Marcos 16, pega a sua Bíblia aí, Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo, deixa eu pegar a minha aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número, olha a ordem de Jesus, qual que foi? Isso é muito importante. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, a Bíblia diz bem assim, Marcos 16, 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é alguns, não é os eleitos, escolhidos, não. É a toda criatura. Então, em nenhum momento o apóstolo, em nenhum momento Jesus ordena a pregação de qualquer tipo de linha teológica. As linhas teológicas é para uma melhor compreensão, mas o que muda o homem não é a linha teológica, não é Lutero, não é Calvino, Armínio, não é Wesley, nenhum deles, é o evangelho puro e santo, certo? Então a primeira colocação que eu faço é essa, é o evangelho, meu irmão, não coloca a linha teológica acima de nada. A coisa mais alta, a coisa mais plena que nós podemos ensinar aos homens é uma só, a verdade pura e santa do evangelho, beleza? Segundo tópico que o pastor Paulo fala,
entre 25 a 30 segundos dessa parte de predestinação. Ele diz bem assim, ó. Isso eu fiquei revoltado, tá? Uma revolta. Não com ele, mas com a palavra. Vale sempre lembrar. O número 2, ele diz assim, ó. A doutrina reformada, presta atenção, a doutrina reformada está sustentando os irmãos nessa pandemia. Eu vou repetir para você anotar. A doutrina reformada está sustentando os irmãos nessa pandemia. Da onde que ele tirou essa barbaridade? Barbaridade. Quer estar sustentando a igreja nessa pandemia? Sabe o que os irmãos na França e Itália? Os irmãos na França, quer ver o que são os irmãos? Eu vou te mostrar. Abra aí. Mateus, capítulo de número 4. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 4. Queridos, os reformados que entrar, começar a xingar, deixa. Vamos, foca aqui, ó. Foca aqui, presta atenção, tá? Foca aqui, vamos lá. Mateus, capítulo de número 4, verso 4. Diz assim, ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, não é a doutrina reformada que está sustentando o Brasil, meus nobres. Os reformados têm em torno de 1 milhão aqui no Brasil, meu irmão. Os irmãos fora da igreja reformada são mais de 30 milhões. 30 milhões entre pentecostais, carismáticos, avivados, renovados. Aí tu quer me dizer que a reforma, a teologia reformada está sustentando os irmãos na pandemia? Quem está sustentando os irmãos na pandemia é o Espírito Santo de Deus, é a palavra do Deus de Israel, é o evangelho, é o santo evangelho, meu irmão. Para de besteira com isso aí, para com esse negócio aí. Não é nenhuma linha teológica sustenta plenamente o homem, somente a palavra. Não só de pão, Jesus disse, mas de toda palavra. Que palavra? Tá aqui, ó. Bíblia Sagrada. Reformado sustentando. Ah, você tá de brincadeira comigo, querido. Você leva um boi que hoje eu tô em paz. Tô em paz. Meu irmão, mais uma vez, o que está sustentando a igreja é o Espírito de Deus. O que está sustentando a igreja é a palavra do Senhor. O que está sustentando a igreja nessa pandemia é o nome de Jesus Cristo. Não é teologia alguma. Muito menos teologia que leva ao fatalismo, tá? Então, anote aí, Mateus 4,4. Nós estamos sustentados pela palavra, pela graça, pelo Espírito Santo, pelo nome de Jesus. Ponto 3, para não ficar muito longa a live. Irmãos, desculpe aí, ativou o Google aqui, desculpe. Vamos voltar, vamos lá, foco, volta. Número 3. Paulo Júnior diz o seguinte na live. Os reformados têm uma cosmovisão melhor. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Sendo que os irmãos renovados, carismáticos e pentecostais somam 1 bilhão de fiéis em todo o mundo. A maior igreja na Coreia é pentecostal. As maiores igrejas na África, enquanto as igrejas reformadas na África têm meia dúzia de crente, as igrejas pentecostais e carismáticas na África têm 50, 60, 80, 100 mil membros. Estude um pouquinho mais, meu queridão. Não. Se vocês tivessem uma cosmovisão muito melhor, vocês já eram maioria. Porque a minha Bíblia diz, a Bíblia do povo de Deus diz que a palavra liberta, a palavra sara, a palavra abre os olhos, cai a escama. Então como isso? Pastor, o que é cosmovisão? A palavra cosmos no grego é mundo, visão de mundo. Então a cosmovisão é a visão que o crente tem do mundo em relação à palavra, entende? Então cosmovisão é o que crente tem. A visão que o crente tem do mundo em relação às escrituras. Agora, preste atenção. Vamos lá, preste atenção. Ele disse que a cosmovisão deles, da igreja reformada, da teologia reformada, é muito mais ampla. Meu querido, vem comigo. 2 Timóteo, abre aí, por favor. 2 Timóteo, abre aí ou marca. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Essa é bem conhecida. 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte, por favor. Ó. Toda a escritura, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus
é divinamente inspirada por Deus, a versão RA, para ensinar, instruir, corrigir e redarguir para toda boa obra e justiça. Querido, não é a cosmovisão que vai trazer um parâmetro para você. Não é a teologia arminiana ou calvinista. É a palavra de Deus inspirada. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. A linha, eu repito isso, eu vou cansado, não sei quantos anos que eu vou repetir isso, mas a linha teológica é para uma melhor compreensão. Mas a cosmovisão do crente, ela vai ser modificada, transformada, restaurada, instruída na palavra de Deus. Palavra, segundo Timóteo 3,16, ela é reta para o ensino, ela é reta para trazer uma visão aberta, purificada dos olhos do homem. Não, eu não posso dizer tal teologia é mais cosmobíblica ou uma visão mais cosmo-interpretativa. Meu irmão, não tem base isso. As escrituras em primeiro lugar. Vocês mesmo pregam a sola escritura e não conseguem viver. Então, muito cuidado. Vamos lá. 4, anote aí, por favor. 4. Tô falando muito rápido, tô falando como é que tá o som aí. Eu falo mais pausadamente, como é que tá? Comente aí, por favor. Deixa eu só tomar uma água aqui. Uma água quente. Comente aí. Fala mais rápido, tá bom? Vamos lá, Deus abençoe aí todos os 60 irmãos que estão entrando aí. Então, quando tá entrando mais gente, glória a Deus por isso. Vamos lá, o quinto tópico. Tem calvinista entrando, tirando sarro. Se quiser acabar a live, o irmão quiser entrar para comentar, o irmão é muito bem-vindo. Eu vou escutar o irmão, tá? Tá tirando sarro aí que eu tô falando do Nicodemos. Não pegou a live no começo, mas se quiser entrar para defender o que ele falou, o irmão vai ter todo o tempo do mundo, tá? Se precisar ficar 10 lives aqui, eu fico para te ouvir. Tá? Mas aí você vai ter que vir nas escrituras. 5. Não, vamos lá. A quarta coisa que o Paulo Júnior disse, ele falou bem assim, ó, com todas as letras. Ele falou assim que tem muitas pessoas que têm preconceito da predestinação. Vou repetir para você anotar. Muitas pessoas têm preconceito com a predestinação. Não, pera aí, querido, é o seguinte. Não é preconceito com a predestinação bíblica. O cristão convertido, misericórdia. Queridos, depois vocês me ensinam como é que bloqueia a voz do Google aqui, porque daí eu falo, ela vai lá e busca no Google e trava o vídeo. Depois me ensina aí, pelo amor de Deus. Vamos voltar, isso aí é prova, isso aí é seta da tribulação. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó, presta atenção. O quarto tópico que ele falou assim que muitos crentes têm preconceito. É chimarrão, querido. Foca aqui, meu Deus do céu. Vocês precisam focar, foca, pega a Bíblia aí, certo? Pegou aí? Pegou aí? Tá, agora ó, foca aqui. O Paulo Júnior disse que as pessoas têm preconceito com a doutrina da predestinação. Negativo, meu irmão. O crente genuíno, salvo em Jesus, ele sabe que a predestinação é bíblica, ele já leu sobre a predestinação e ele acredita, ele não tem preconceito com o que está escrito. O preconceito é o tipo de visão, o tipo de interpretação que estão querendo colocar a goela abaixo. Num Deus que, na sua eterna sabedoria e glória, decretou algumas pessoas para a salvação e bilhões para o inferno. Esse tipo de teologia, sim, nós temos preconceito, não queremos, porque aqui no Brasil, mais de 80% dos crentes são da linha arminiana, da linha pentecostal, carismática, e nós não queremos esse tipo de interpretação. Então, nosso preconceito é com essas ideologias extras bíblicas, apontando a Deus como um Deus que ordenou pessoas à perdição. Tá ok? Então nós não temos preconceito com a doutrina da predestinação. Sabe por quê? Abra aí em Romanos 8, por favor. Quem está com a Bíblia aí, Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos lá. 8:29. Esse texto, os calvinistas correm. É difícil
difícil tu ver um calvinista citar esse texto, porque eles só vão em Romanos 9. É o xodó. Mas um capítulo antes eles não vêm, não tem coragem. Então vamos lá. Nós temos preconceito com a predestinação? De forma alguma. Nós temos preconceito com essa interpretação fatalista. Mas com a bíblica nós não temos. Romanos 8, 29 diz o seguinte, ó. Abra aí. Romanos 8, 29. Marca aí na sua Bíblia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ele conhece, olha só o texto, antes conheceu. O Paulo foi o maior defensor da predestinação. E ele não diz assim, ó, aquele que ele predestinou, decretou, foi por conhecimento, mas antes conheceu. Antes conheceu. Para o calvinismo dar certo, tem que apagar o versículo 29 de Romanos 8, tá? Tem que apagar, senão não dá certo, não encaixa. Antes conheceu, esses predestinou. Armínio sabiamente falou assim, aqueles que Deus viu, previu, mediante a sua eterna soberania e presciência, foi esses que ele elegeu. Por isso que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Aqueles que crerão serão salvos. Mais simples e claro que o sol. Beleza? Anotou aí Romanos 8, 29. Então aqueles que ele conheceu, ele predestinou. Certo? Próximo. Essas foram as 5 falas do Paulo Júnior. Agora eu quero falar das 5 falas do Nicodemos, do reverendo Nicodemos, certo? Vamos lá. Próxima. 6ª, que é já a fala do Nicodemos. Aqui já está ali no minuto 4 do vídeo. Ele diz assim, ó. Você pode pregar o evangelho para todas as pessoas. Nada vai acontecer. Olha o que esse cara diz. Olha, se vocês... Depois vai lá e assista, meu irmão. Se vê se eu estou brincando. Se você pregar o evangelho à vontade para todas as pessoas, nada vai acontecer. A não ser que a pessoa seja eleita. Aonde que está escrito isso? Aonde está escrito isso, reverendo? Pode pregar o evangelho à vontade. Nada vai acontecer, a não ser que a pessoa seja eleita. Vamos para as escrituras? Marcos, capítulo de número 16. Vamos ver se bate alguma coisa aqui. Marcos 16. Não, gente, entendeu? É porque assim, gente, deixa eu explicar para vocês. Como eles são, né, eles são famosos, eles são, a Bíblia diz que nós precisamos dar honra a quem tem honra, nós precisamos honrar esses homens, mas gente, é ordem de Deus julgar as palavras, eu preciso consultar se está aqui. Como é que, se Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, antes ela vai para o que lhe apraz, como é que eu vou pregar por aí e não vai acontecer nada, meu irmão? Que evangelho fraco é esse? Que evangelho fraco é esse? O evangelho não é o poder de Deus, não é as boas novas do Senhor. O que Jesus falou? Vão, pregam. Olha só, Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo, vírgula. Quem não crer será condenado. Em nenhum momento ele fala de eleito. Em nenhum momento ele fala que o evangelho vai ser efeito ou eficaz nos eleitos. Pelo contrário, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde a mim todos. Não é vinde a mim os eleitos. Não é vinde a mim os escolhidinhos do papai. Desculpe aí pelo barulho do cachorro. Tem um cachorro abençoado aqui, tá? Deixa eu fechar a janela aqui. Pera aí, pelo amor de Deus. Querido, veja bem. É o que você tá falando mesmo. Para quem está entrando agora, tem bastante irmão, entrou mais de 20 irmãos aqui. Eu estou comentando a live do pastor Paulo e do reverendo Nicodemos. Não tenho nada contra eles, respeito eles, são homens de Deus, certo? Homens de Deus. Isso é inevitável. Homens que Deus levantou. Só que a Bíblia diz que eu preciso julgar a palavra do profeta. Paulo diz claramente, enquanto um fala, os outros se calem e julguem. Tá? 1 João diz que eu preciso julgar os espíritos, as pessoas que estão falando. Atos, os irmãos bereanos eram mais nobres porque consultavam o que Paulo falava. Sabe por que a igreja do Brasil está com essa decadência absurda? Porque as pessoas não consultam o que está sendo pregado. Se tivesse um
lá na igreja do David lá, do Vitor Azevedo, que fosse fiel às escrituras, no final do culto, como eu já fiz isso e já fui colocado em disciplina na igreja, pregador, o que o senhor falou eu não encontrei, o senhor pode me explicar? O pregador fala assim, não, o irmão não é digno. Sim, já participei de culto, onde o cara fala assim, ó, que Deus revelou para ele que antigamente nós éramos como árvore. Antes, olha só a barbaridade, cara, já estou fugindo do tema aqui, me perdoe. O pregador falou bem assim, a igreja lotada, 100 pessoas, o pregador disse bem assim, antes de nós sermos formados com aparência humana, na eternidade nós éramos como árvore e Deus possuía um laboratório na eternidade. Olha a loucura que o camarada falou. Aí ele cita quando Jesus toca nos olhos daquele moço, e o moço era um cego, e daí ele abre e Jesus fala, que tu vês? Ele diz assim, ó, eu vejo como pessoas como árvore. Diz que Jesus tocou tão forte na visão dele que ele viu pessoas como árvore, ou seja, como nós éramos no começo. Olha a imaginação desses caras. Imaginação desses caras. Eu não sei se você dá risada, se você chora. No final do culto, de forma muito amigável em Cristo, amor de Cristo, cheguei, pastor, a paz, que mensagem maravilhosa. Porém, tem uma parte dela que eu não entendi. O pastor falou que nós somos como árvore na eternidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso aí é bíblico? Sabe o que ele falou para mim? Você não é digno de aprender isso. Eu virei as costas e saí, meu pastor depois me exortou e eu até cheguei a sair da escola bíblica. Então, meu irmão, analise o que está escrito, beleza? Vamos voltar? Sétimo tópico, vamos lá, sétimo tópico, bora. Sétimo tópico, ele faltando 1 minuto e 34 segundos para acabar o vídeo sobre a parte da predestinação, o reverendo Nicodemos disse o seguinte, ele disse que as pessoas têm arbítrio. Não é meme, assista o vídeo, ele diz, faltando 1 minuto e 34 segundos na live, ele diz, as pessoas têm arbítrio, mas esse arbítrio, elas não podem usar para negar a Deus. Eu vou repetir, você anota, depois vai lá ver o vídeo, se for mentira, vocês vêm e me chamam de mentiroso. Faltando 1 minuto e 34 segundos para acabar o vídeo, o reverendo Nicodemos diz que as pessoas têm arbítrio, mas esse arbítrio elas não podem negar a Deus. Que arbítrio é esse? Ora, mas o senhor não acredita em arbítrio. O que é isso? Não estou entendendo, reverendo. Não estou entendendo. Que negócio é esse de arbítrio que não pode ser usado? Reverendo, pode sim, tá? Eu vou te mostrar. Mateus, abre aí, crente. Mateus, vamos lá. Gente, tá muita conversinha no... Irmão, ele é calvinista, irmão, não adianta. Ele é calvinista, ele não aceita vir debater, não adianta perder tempo. Vamos lá, foca aqui no estudo, foca no estudo aqui. Senão eu vou tirar os comentários. Mateus, o Oséias é minha paixão, eu amo ele de coração, mas ele não vem na live. Ou ele tá cortando o cabelo, ou ele tá comendo, ou ele tá sem camiseta, ou ele tá no estádio, ou ele tá soltando pipa. É assim, deixa ele aí. Ele gosta de conversar no comentário. Foca aqui, ó, abre aí, por favor, Mateus 23. Eu vou te mostrar nas escrituras que o homem consegue falar não. Eu vou te mostrar aqui, abre aí, Mateus 23. Acharam aí Mateus 23? 23 diz assim, ó, 37, vamos lá. Mateus 23. Ó, o texto diz que Jesus, Israel, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Israel não quis crer em Cristo. Jesus afirmando isso de forma categórica. Israel não quis. Não quis, meu irmão. Não, Jesus em nenhum momento falou que isso foi decretado. Jesus em nenhum momento falou que eles não eram eleitos. Jesus falou bem assim, eu quis, Israel, ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Não quiseram. Daí como que o camarada vem, diz que o homem tem um arbítrio, mas ele não consegue usar esse arbítrio. É interessante essa teoria, um dia eu queria entender melhor. Tá? Próximo tópico. 8. Ele diz assim, ó.
nós, nós não há como, não há, sobre a graça, nós não conseguimos, nós não vemos, olha só, não existe texto, tópico 8, anota aí, não existe textos na Bíblia sobre a graça sendo resistida, não existe texto, ele disse, reverendo, faltando mais ou menos uns 50 e poucos segundos para acabar, não existe, olha só, não existe texto na Bíblia dizendo que a graça pode ser resistida. Ou seja, o Espírito Santo vem e as pessoas resistem. Não tem? Não tem, então tá bom. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu quero que vocês abram aí Mateus 19, 21. Vamos lá, ele diz que não existe rejeição. Vamos lá, Mateus 19, 21. Disse Jesus, se queres ser perfeitos, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, vem e segue-me. 22. E o jovem ouvindo isso, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Jesus chama ele. Aí os calvinistas dizem que aqui Jesus não chamou de forma eficaz. Ah, tá, foi uma brincadeira então. Ele estava fazendo um meme com o rapaz. Irmão, é forçar a barra, meus queridos. É forçar a barra. Jesus não brinca em serviço, ele é glorioso, meu irmão. Ele chama, ele dá oportunidade. A Bíblia diz que ele está à porta. Aquele que queira a parte da árvore da vida, venha e beba de graça. Ele está à porta. Quem escancara é o ladrão, é o maligno. Ele vem com a sua forma gloriosa, graciosa e faz o convite, meu irmão, porque isso vai ser julgado, isso vai ser como juízo. Juízo, Israel vai ser julgado, haverá um juízo sobre Israel, sobre todas as pessoas que não creram. Ah, por isso que a Bíblia diz que a graça está disponível, meu irmão, para os homens. Texto claro das pessoas falando, não, Jesus, não, para com isso. Pastor, tem mais texto? Tem. Atos 7, vamos lá. Se o Oséias conseguir refutar Atos 7, 51, Oséias, te dou um iPhone, queridão, te dou um iPhone hoje. Eu vou no Mercado Livre lá e compro um iPhone pra você. Vem que eu parcelo em 20 vezes, eu vou comprar. Se tu entra aqui, pode entrar. Vai lá, lê lá, você é arminiano, você nem sabe. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Você está anotando aí, gente? Anota aí, por favor. Atos 7. O reverendo Nicodemos falou que não existe um texto sequer dizendo que a graça foi resistida. Certo? Vamos ver se isso é verdade. Atos 7, 51. Olha o que diz. Atos 7, 51. Anota aí. Remendo da beleza. Vem na live, Remendo. Puxa a live, vamos entrar na live, me mostra versículos negando o livre-arbítrio. Vamos lá, Atos 7, 51. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como os vossos pais. Sempre resistem ao Espírito Santo. Meu amigo nobre calvinista, vocês têm aí nas suas Bíblias Atos 7,51. Dá uma lidinha aí, Atos 7,51. Vocês resistem ao Espírito Santo. Palavra de Deus, tá? Palavra de Deus. Vamos lá. Próxima. O nono tópico, tá? Nono tópico, vamos lá, nono tópico. O reverendo Nicodemos falou o seguinte, olha só. Ele disse que essa história de o homem tomar decisões não existe. Tomar decisões por si próprio não existe. Veja, primeiro ele diz
no minuto 1,34 antes de acabar, que o homem tem arbítrio. Olha só, ele diz. Aí depois, na sua penúltima frase, ele diz assim, ó, que o homem não toma decisões por si próprio. Então primeiro ele fala do arbítrio para tentar montar um argumento, depois ele fala que o homem não tem arbítrio. O homem não consegue ter arbítrio, tá? Então assim, como isso? Tá bom, aí a gente vai ali para Romanos 14. Romanos 14. Por favor, abre em Romanos. É infrutífero. Pior que não, irmão Fábio, não é infrutífero, tá? Porque eu tenho centenas de mensagens de irmãos reconciliando com Jesus, pastor confessando pecado, pessoas saindo do adultério, pessoas saindo da pornografia, pessoas saindo da prostituição, tá? Então, infrutífero é você não estudar as escrituras. Isso é infrutífero. Infrutífero é você ficar vendo coisas banais na internet. Mas a palavra é frutífero. Ainda que você não concorde com nada que eu estou dizendo, ao menos creia na palavra, porque ela vai mudar a sua vida, tá bom? Vai mudar a sua vida. Vamos lá. Romanos, quem acha que não é produtivo, irmão, é só dar um sair, ó, ali embaixo do teu celular tem um botãozinho, uma setinha, você aperta, tuf, você sai e vai lá na live vê se tem uma live sertaneja, alguma coisa aí, da Priscila, sei lá, eu procurei. Romanos 14, acha aí, vamos lá. Romanos 14, 12 diz assim, ó. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu vou repetir, anota aí na tua Bíblia. Romanos 14, 12. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Bíblia Sagrada, Romanos 14, 12. Se nós não temos ações, se nós não temos arbítrio, se Deus não permite de forma limitada, porque eu creio num Deus soberano que pode interferir no nosso arbítrio a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele interferiu no arbítrio do faraó. Quando o faraó já não estava aguentando mais, ele foi lá e endureceu o coração do faraó. Ele teve que intervir no livre-arbítrio caído e pecaminoso do faraó. Porventura não vai interferir no nosso? Lógico que vai. Lógico que vai. A Bíblia diz que todas as coisas procedem do Senhor. Todas as coisas boas e santas, perfeitas, corteses procedem de Deus. O Tiago vai além, diz assim que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há variação. Tudo de ruim que tu fizer, meu irmão, a culpa é sua, porque você é pecaminoso. Tudo de bom que você fizer é a glória de Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há variação. Beleza? Guarda isso daí no teu coração. Então a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que nós vamos ser julgados. Nós vamos dar conta, cada um vai dar conta de si mesmo. Querido, se você não tem ações, arbítrio, se você não vai prestar conta do que você está fazendo, por que você vai ser julgado, meu irmão? Por quê? Se Deus decretou as tuas ações, como é que a Bíblia diz em Romanos 14, 12 que nós vamos ter que dar conta para Deus? Sem chance, meu irmão, sem chance. Nós temos o livre-arbítrio no arminianismo, é caído, é depravado, mas nós temos escolhas de ações limitadas, todas elas inclinadas para o mal, mas nós temos. Se nós não tivéssemos, alguém estaria por trás de nós, comandando todas as ações. Logo, esse ser seria responsável. Deus é responsável por tudo que é bom, santo e perfeito. Guarde isso no teu coração. E para encerrar, a última coisa que ele falou, que eu achei se eu pudesse escolher dessas 10 palavras, 5 do Paulo e 5 do Nicodemos, essa última para mim foi a pior, foi para acabar. Foi para acabar. E o pior é que eu não vejo um pastor de renome. Não eu, cara, um desconhecido qualquer, um moleque do interior, cara, não é eu. Eu queria ver esses grandes pregadores falando isso nesses congressos, nessas vigílias aí de 10, 15 mil pessoas, quando acabar a pandemia. Fala isso, prega isso, irmão, prega isso. Prega isso está se espalhando, esse negócio de um Deus que decreta o mal está se espalhando. Cadê os pregadores? Cadê aqueles caras que levam multidões, que gostam de um grito? Grita a palavra, grita esse ensino, grita esses ensinos desses reverendos. Ajuda aí. A última coisa que ele falou, já faltando 30 segundos pro vídeo, ele diz assim, ó: a predestinação e a eleição não é baseada na presciência. Eu vou repetir, você anota aí. A predestinação e a eleição, ó, a predestinação e a eleição não é baseada na presciência. Queridos, dá uma segurada nos comentários e anota isso, por favor, anota isso, anota.
para você ter argumento, para você estudar. Ele diz que a predestinação não é na presciência, meu irmão. Que Bíblia que esse camarada tá lendo? Que Bíblia que esse camarada tá lendo? Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O reverendo Nicodemos disse que não existe presciência. Presciência. Tá, qual que é a diferença? O David Leonardo falou que a soberania de Deus não é total. E o reverendo falou que não existe presciência. E aí? Qual que é a diferença dos dois? Só porque um é novo e o outro é reverendo? Tem alguma coisa errada aí. Vamos lá. Atos, capítulo de número 2. Abre a sua Bíblia aí. Atos. Atos 2, 23. E a este foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Este foi entregue pelo determinado conselho e presciência, tomando-os vós e o crucificaste e o mataste pela mão de injusto. Até o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Deus fez pela sua presciência. E o camarada diz que não existe presciência. A presciência é vinculada na obra redentora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Deus não só previu, mas ele decretou a obra redentora em Cristo Jesus, no Senhor Jesus Cristo, e separou para si um povo mediante a presciência. Não, peraí, você está forçando o texto. Aí está falando sobre a redenção em Cristo, está falando sobre a crucificação, a obra salvífica. Aonde que fala de eleição? Vou te mostrar. 1 Pedro, agora, filho, vem aqui, vem. Aguenta aí os calvinistas que estão tirando sarro, zombando, aguenta aí que nós já vamos entrar na live aqui. Nós já vamos entrar, não sai não, não sai não. Porque brincar, vacalhar é uma coisa, agora eu quero ver tu vir explicar. Vamos lá. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro 1, 2, quem achou aí? Procurei. Fugiu 1 Pedro da minha Bíblia. Que lê mais Bíblia. 1 Pedro 1. Vamos lá, ao vivo e a cores. Ó, primeira epístola de Pedro, capítulo número 1, verso 2. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma live aqui do que foi falado lá na live do reverendo Augusto Nicodemos e o pastor Paulo, tá? No finalzinho da live, o Nicodemos falou que não existe presciência. Não existe presciência. Nós acabamos de citar Atos 2, 23, dizendo sobre a presciência de Jesus, irmão. A presciência sobre a obra de Jesus. E agora aqui, Pedro fala a presciência na eleição. Olha aí, 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele assemelha, mediante a presciência, tanto a eleição quanto a redenção do sangue de Jesus. Mais claro que aquela parede ali atrás, ó. Mais claro que o sol, se fosse de meio-dia agora. Claro. Então, meu irmão, é heresia. Agora eu posso falar, não estou falando que ele é herege, mas o que ele falou é heresia. Dizer que não existe presciência na Bíblia. Quando os pentecostais, que são leigos, falam que não existe predestinação, eles chamam os pentecostais de heresia. Agora é o de herético. Eu quero ver agora ter coragem de chamar o vosso reverendo que negou a presciência, sendo que está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Tem 2 textos falando da presciência e Romanos 8, 29 dizendo que Deus de antemão previu, de antemão conheceu. E o conheceu ali no grego é previsão, presciência de Deus eterna, e eles negam isso. Então, deixo aqui a minha indignação, e que Deus levante esses pregadores de multidões, que só trazem aquelas pregações de avivamento e a doutrina, a base do evangelho, essas coisas que falam de eternidade quase não é falado, tá? Acabou por aqui, beleza? Vou deixar só um bônus aqui. Os reformados gostam muito de uma frase que Martinho Lutero falou. Martinho Lutero falou bem assim, depois pode pesquisar no Google aí.
O diabo é um diabo de Deus. Martinho Lutero falou isso. O diabo é um diabo de Deus. Agora eu te pergunto, tem base isso? Tem base? Vamos lá? Tem base isso? Eu quero a opinião de vocês. Eu vou até tirar aqui que eu quero a opinião de vocês. Aqui, ó. Perdão, deixa eu ativar os comentários de novo aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui. Eita glória. Vou colocar a frase do Lutero aqui, ó. O diabo. Isso é polêmico. Os calvinistas falam isso de boca cheia, meu irmão. O diabo é o... Eu vou escrever aqui. Já vai colocando outra opinião aí. O que você acha? O diabo é um diabo de Deus? Os irmãos já estão falando não aqui. O diabo é o diabo de Deus? Qual é a pergunta? Eu quero saber se isso tem base nas escrituras. Martinho Lutero falou que o diabo ele é um diabo de Deus. Ele é um diabo de Deus. O diabo é de Deus? Um irmão me falou o seguinte, que quando Martinho Lutero disse isso, ele estava falando que Deus ele está sobre todo o controle. Mas isso não arremete para a soberania. A impressão que eu tenho é Martinho Lutero dizendo que as ações do diabo vinham de Deus, porque isso foi o que Calvino falou, tá? O Calvino falou que não existe presciência simples. Tá bom? Se vocês quiserem a fonte, eu dou a fonte. Não tem, tá? O negócio aqui não é falácia, aqui não tem conversinha boba, não. Institutas de Calvino, volume 2, página 78. Não existe simples predestinação ou permissão, até mesmo para o mal. Calvino, Institutas, volume 2, página 78. Calvino está dizendo que toda a maldade do mundo não existe permissão de Deus. Sabe o que ele quis dizer? Deus não permitiu, Deus decretou. É isso, é isso. Não adianta. Calvinista nenhum tem coragem de assumir isso. Foi o que Calvino escreveu. Agora eu quero te perguntar. Aí, o diabo é um diabo de Deus em relação às suas ações ser determinadas por Deus? Será que Deus decretou o diabo ser diabo? Decretou o diabo fazer o que ele tem feito? Coloca aí nos comentários, quero ver. Cadê os calvinistas que estavam brabo aqui? Cadê eles? Joga a cena, dá um joinha assim que já vou te puxar na live aí pra nós conversar. Isso, Oséias, vai pro monte. A Bíblia diz que Jesus orava no monte. Isso, pode ir. Se você tá zombando disso, meu irmão, você não tá zombando de nós, não. Tá? Por várias vezes a Bíblia fala que Jesus a sós ia no monte orar. Marcos diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João para orar no monte. E em Mateus, após o capítulo 10, se eu não estou equivocado, a Bíblia diz que ele passou a noite orando e descendo do monte fez muitos milagres, tá? Então, se você está zombando com esse negócio de orar no monte, você precisa dar um pouquinho mais de lidinho em Mateus e em Marcos. Vamos lá. Queridos, e aí? O diabo é um diabo de Deus? Vamos para a Bíblia? Vocês querem ir para a Bíblia? Querem ir para a Bíblia? Então pega aí, João. Sim. Não, Oséias é uma benção. Vamos lá. Pega aí, João capítulo 14. Eu vou responder se o diabo é um diabo de Deus. Opinião minha não tem nada a ver, meu irmão. Nem com a minha própria opinião eu concordo. O negócio é escritura. Vamos fazer escritura. Vamos lá. Ele não vem, querido. Vou chamar ele. Pera aí. Fazer uma transmissão. Vamos lá. Aguardando Oséias. Ó, Oséias recusou. Ele não vem. Não adianta, gente. Eu cansei de chamar ele. Deixa ele aí. Se vocês ficarem dando atenção, ele vai... Tá? Se ele não parar de bobeira, eu já vou bloquear ele aqui rapidinho. Vamos lá. João 14, 30. Acharam aí? João 14, 30. Abre. Vou sair, ninguém gosta de mim. Não, querido, pelo contrário. Nós devemos amar a todos. Amar a todos. Até os chatonildos, igual o reverendo Saião falou. Os
Os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os xaatos. Isso aí é uma benção. Vamos lá. Alguém achou aí? Alguém achou aí? João 14, 30. Ó. João 14, 30 responde se o diabo é um diabo de Deus, como afirmou Lutero. Ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, Satanás. E nada tem em mim. Em outras traduções dizia, eu não tenho parte com ele e eu não tenho nada com ele. Certo? Vamos ler de novo? Eu já não falarei muito convosco, Jesus dizendo para os discípulos, porque é chegado o príncipe deste mundo e nada tenho com ele. Nada tenho com ele, meu irmão. Não vem criar parceria aí de Deus com Satanás. Deus não tem parte com o diabo. O que Deus faz é permitir as ações malignas com extrema cautela, com extrema sabedoria, glória, soberania e também limite. Limite. A Bíblia diz que o Satanás nos acusa de dia e de noite. Só que primeiro João diz que nós temos um advogado fiel junto ao Pai, que nos defende de dia e de noite, meu irmão. Enquanto ele acusa de dia e de noite, é um advogado fiel nos defendendo de dia e de noite. Ele não consegue tocar. A Bíblia diz, aquele que está em Deus, o maligno não toca. Não é porque você é bonzinho, porque você ora, porque você jejua, é porque nós temos um advogado fiel, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que não tem parte algum com o diabo. O diabo é limitado, o diabo ele só consegue tocar nos que estão em trevas, mas a Bíblia diz que aquele que está na luz, aquele que está em Deus, o maligno não toca. Ponto. Martinho Lutero teve a sua cooperação? Teve. Deus usou ele? Usou. Ele rompeu as barreiras? Rompeu. Mas ele é falho igual eu e você. Então, eu não acredito. Eu não acredito nessa posição aí, nessa frase, dizendo que o diabo é um diabo de Deus. Sem chance. Beleza, meus queridos? Queridos, falta 3 minutos para a live acabar. Deixa eu ver que horas são. Cadê a irmã que estava no começo do vídeo? Cadê a irmã que estava no começo do vídeo? Ela tá aí ainda? Deixa eu ver os comentários aí. Comente. Romanos 8:1. Bacana. Por isso, nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Cadê tinha uma meia dúzia de calvinistas e cadê os irmãos? Saíram? Tinha um irmão falando brabo aí de livre-arbítrio, cadê? Mais perto do original? Olha, eu uso bastante a ARA, tá? Revista é atualizada, eu uso bastante ela. E a Strong, que daí é direto do original, tá? Eu estou comparando a Strong, direto do original, com a RA, é muito parecida, querido, é praticamente idêntica. Tá? A Bíblia Strong, ela pegou os originais da Vulgata, né, do latim, e transliterou. Ele traduziu palavra por palavra. Deus usou muito esse teólogo. Então ali você consegue ver todas as palavras no grego e no hebraico, tá? A King James também é excelente, a fiel. King James também. A King James atualizada é excelente, tá? Faltando 2 minutinhos aí, gente. Vai acabar. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Tá, deixa eu ver que horas são aqui. Eu ia fazer a live Carban aqui agora, ainda é cedo. Aqui ainda na minha cidade é 7h28. Aí já deve ser já é quase 9 horas, né? A irmãzinha saiu? Cadê a irmãzinha? A irmã que falou um comentário bem bacana, que você ia dar uma palavra. Cadê tu? Joga o comentário aqui se você tá aí ainda ou já saiu. A NVI também é bom. Para pregar, eu não gosto da NVI, querido, porque assim, alguns textos de difícil interpretação, eles jogaram o que eles entenderam, entendeu? A NVI. A NVI eu gosto para tirar dúvidas, para comparações. Agora, fazer uma exposição, eu já prefiro elas mais no original. Começa novamente, mas queridos, o pessoal ia estar aí, mas os irmãos, tinha uns 200 aí que ia fazer live, mas saíram